Fala pessoal, eu sou o Romário, professor de Geografia 1, e hoje a gente vai dar continuidade à nossa parte de Geografia 1, entrando especificamente em fontes de energia. Essa é a nossa aula 12, certo? Se eu não me engano, da apostila 3, e a gente vai então falar um pouco sobre o processo de energia, como que é a energia aproveitada e etc. Antes de começar a aula, eu queria logo pedir desculpa realmente pela demora, é, pelo esse espaço de tempo entre as aulas, entre a aula 11 e essa aula, mas é que realmente não teve como eu gravar essas aulas, meu PC deu problema, e aí é algo que realmente foge do meu controle, então o máximo que eu posso pedir para vocês é desculpa. Eu sei que é algo chato você ter uma rotina de estudos e tal, e aí de repente você quebrar essa rotina, mas como eu disse, é infelizmente algo que eu não posso controlar, é algo que não. Você sabe, se eu pudesse ter gravado, eu tinha gravado, tinha dado um jeito, mas realmente não deu pra gravar. Então, eu acho que é importante eu pedir desculpa logo de início. Tá, então a gente vai para aula 12, certo? Vamos falar um pouquinho sobre fontes de energia. E não tá passando. Por que não tá passando? Pronto. Então vamos começar com a introdução e falar um pouquinho de conceito. Conceito de matriz energética, que é basicamente o que a gente vai falar nessa aula, é o conjunto de fontes de energia possíveis de serem extraídas e distribuídas à sociedade e às principais regiões industriais, urbanas e rurais de um país. Ou seja, são todas as formas de aproveitamento de recursos, sejam esses recursos naturais ou na verdade, sejam esses recursos esgotáveis ou recursos infinitos, certo? Então, o aproveitamento desses recursos para a manutenção da sociedade de um modo geral pode se resumir como o processo de matriz energética na sociedade, certo? Esse aproveitamento da matriz energética ela vai passar por fases com o decorrer da história. Nós temos fases distintas e em determinados períodos nós tivemos um aproveitamento maior de determinados tipos de combustíveis. A gente vai ver um pouquinho isso mais à frente, mas, por exemplo, nas épocas da primeira e segunda revolução industrial, a gente teve um aumento muito maior da utilização de carvão, da utilização de petróleo, certo? Então, tudo isso vai mudando com o tempo, conforme as tecnologias evoluem. Obviamente, você vai ter uma melhor forma de aproveitamento dessa matriz energética, tá bom? Então vamos lá. Como eu disse, o processo de aproveitamento dessa energia, certo? Ele vai passar por fases, a gente tem períodos distintos na nossa história. Então nós temos o período anterior à primeira revolução industrial, que basicamente o que era mais utilizado era a lenha, certo? Então você tem ali a lenha como a principal fonte, quando o carvão assumiu seu papel de destaque. Ali no início da primeira revolução industrial, nós temos o carvão começando a ser utilizado, certo? É importante a gente lembrar, a nível de contexto histórico, onde se situa a primeira revolução industrial, até para a gente entender como é que funcionava ali o mecanismo da sociedade naquela época. A primeira revolução industrial, então, ela começa ali por volta de 1750 especificamente, certo? E ela englobou toda aquela região da Europa, majoritariamente. Então você tem países como a Alemanha, a Itália, a França, certo? Então todos esses países ali do eixo central da Europa que tinham capital e que eram países de natureza mais, como é que eu posso dizer, evoluída nesse sentido industrial, foram os países que realmente conseguiram possibilitar que a revolução das máquinas ela acontecesse, certo? Como a gente falou, a primeira fonte energética nesses países era a lenha, certo? Até que entra o carvão começa a ganhar destaque. E por quê? Porque nesse período da primeira revolução industrial, lembremos o quê? Que foi o período onde se começou a utilizar as máquinas a vapor, certo? Você tinha então as máquinas a vapor, você tinha as embarcações também, que eram também movidas a máquinas de vapor. Então todas essas máquinas, as ferrovias também, todas essas máquinas, elas precisavam de um combustível que fosse potente e que fosse bastante difundido, ou seja, um combustível fácil de encontrar. E no caso, o melhor naquela época era o carvão. Até hoje, na verdade, alguns países ainda utilizam muito carvão,
Os Estados Unidos, por exemplo, ele sofreu um processo de diminuição do carvão bem mais recente, certo? Se for comparar com outros países. A China ainda hoje é um país que consome muito carvão, então, apesar de que existem avanços no processo de aproveitamento da matriz energética, não significa dizer que essas matrizes mais antigas elas vão sendo deixadas de ser usadas a nível extremo, certo? Sempre ainda vai existir algum tipo de aproveitamento, mesmo que esse aproveitamento seja mínimo em países mais desenvolvidos hoje, por exemplo, como a Alemanha, esse consumo é quase nulo se comparado com os outros tipos de aproveitamento da matriz energética, certo? Mas ainda assim é utilizado. Então, é importante a gente lembrar isso. Daí, em seguida, nós temos o período da segunda revolução industrial, certo? O petróleo, a energia elétrica e o gás natural ganham importância, certo? O que acontece? Você tem essa primeira revolução industrial sendo importante para acumular basicamente o capital. Então, você tem ali os donos das fábricas que vão ganhar muito dinheiro em cima dessa exploração da atividade servil, certo? A exploração ali da própria matriz energética, que no caso é o carvão, que era basicamente muito fácil de ser encontrado. Então, esses donos de fábrica, eles conseguem muito capital, e a partir desse capital que eles adquirem nessa primeira revolução industrial, eles conseguem, então, tanto aperfeiçoar a mão de obra, ou seja, ter uma mão de obra bem mais dinamizada, uma mão de obra que consegue se dar bem melhor com o avanço tecnológico, ou seja, não é mais aquela massa de trabalhadores, de certa forma, bem entre aspas mesmo, incompetentes, ou seja, incompetentes a nível de não possuírem qualificações, certo? Agora o patrão ele consegue investir nesses trabalhadores para que eles se qualifiquem e consigam aproveitar melhor o aparato tecnológico nas indústrias, certo? Ou seja, agora existem novos meios de produção, existem indústrias que antes eram indústrias de pequeno porte, agora crescendo, se tornando indústrias de grande porte. Como destaque, a gente tem as petroquímicas, certo? As próprias indústrias automobilísticas. Henry Ford, por exemplo, é um grande entusiasta desse período, certo? E como dá para perceber, essas energias aqui seriam, sim, o maior destaque, certo? Justamente pelo melhor aproveitamento dessas energias nesse tipo de nova configuração industrial, certo? Daí, mais recentemente, a partir da década de 70 do século 21, nós temos então a energia nuclear entrando em crescimento acelerado devido às sucessivas crises do petróleo. Nesse período da década de 70, o mundo vai viver um desequilíbrio econômico muito grande no que se refere ao aproveitamento do petróleo. Vão existir 3 crises consecutivas do petróleo que vão acabar fazendo com que o mundo, de um modo geral, procure alternativas que sejam tão eficientes quanto essa matriz, certo? Só que eles não fiquem à mercê de alguns países que realmente dominam, certo? Essa matriz energética. Então, aqui a gente vai dar só um panorama geral, mas com o passar da aula eu vou especificando melhor cada um desses assuntos, certo? Então, vamos lá. Como eu disse, lá na introdução, existem 2 tipos de energia. Existe a energia de fonte convencional e a energia de fonte alternativa. A energia de fonte convencional é aquela energia que, na maior parte das vezes, ela é esgotável, certo? Ou seja, carvão, petróleo, toda essa energia que, com o passar do tempo, ela vai se esgotar, a gente caracteriza como uma fonte convencional, porque é a mais utilizada, por isso convencional, certo? Ela é caracterizada pelo baixo custo, ela tem um grande impacto ambiental. Obviamente, se você pegar, por exemplo, carvão, a nível de poluição, ele tem um impacto muito grande, certo? E a tecnologia dele é difundida, ou seja, uma tecnologia amplamente utilizada a nível global. Já a fonte alternativa, ela tem menores impactos ambientais e ela é uma tipo de fonte mais específico de países que possuem índices econômicos, por exemplo, PIB, bem mais elevados, ou seja, países que têm condições financeiras de investir nesse tipo de energia, porque na maioria das vezes
exceto raras exceções, o aproveitamento dessas fontes alternativas ele é um aproveitamento muito caro de se fazer, certo? Então, países como, por exemplo, sei lá, Brasil, não conseguem investir muito bem nesse tipo de energia por conta do alto custo que ela vem a ter, certo? Então, isso é importante também sempre levar em conta o seguinte: as fontes alternativas, o menor impacto ambiental, ele é extremamente importante, sem dúvidas, mas também deve-se levar em consideração o contexto social, o contexto econômico, o contexto político de um país, porque tudo isso vai pesar. Por exemplo, como que de um dia para o outro você vai querer acabar com todas as indústrias que são, como é que eu posso dizer, que se baseiam na exploração do carvão na China, sendo que a grande matriz energética dela, ou seja, o que move todo esse setor das indústrias, esse setor industrial hoje é o carvão. Então, não é justo fazer esse tipo de comparação. Essa redução, ela tem que vir gradualmente, certo? Você tem que ter pequenos passos para se alcançar um grande objetivo. Daí, falando especificamente das fontes tradicionais de energia, já até tínhamos falado de duas, que é o carvão mineral e o petróleo. Temos também o xisto e a energia elétrica, certo? Vamos passar aqui. E as fontes alternativas de energia, a biomassa já chegou até a cair no Enem, em uma questão, eólica, solar e geotérmica. São coisas que realmente dá para se realmente pensar, são coisas do cotidiano, de certa forma. Você consegue saber quais são as fontes alternativas e quais são as fontes convencionais só pensando um pouquinho nisso, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre as fontes, no caso, tradicionais. Aqui o carvão, certo? Temos o carvão mineral, então ele é um hidrocarboneto, é um combustível fóssil sólido. Isso aqui são os graus de refinação do carvão, certo? O carvão, ele é basicamente uma mistura de compostos orgânicos. A gente tem que lembrar que o carvão é basicamente um fóssil. Você tem o acúmulo de matéria orgânica que vai se fossilizando com o passar dos anos, isso milhões de anos, certo? Daí, dependendo do teor do carvão, é que a gente vai dizer aqui a sua classificação. Por exemplo, tufa, se eu não me engano, são 95% de pureza do carvão. Ou seja, é o melhor tipo de carvão, certo? Já, por exemplo, eu não sei, já a hulha, por exemplo, se eu não me engano, já é bem menos, certo? Antracito já é 90%, então é menos do que o 95%. Então, dependendo do aspecto da pureza do carvão, a gente consegue realmente ter diferentes aplicações dele, certo? Aqui de onde vem o carvão, eu acho que eu ia até falar um pouquinho disso, mas eu acho que todo mundo já sabe, então eu não vou me estender muito. Só lembrar desse processo de acúmulo de matéria orgânica, certo? De fossilização, que leva, com o passar dos tempos, ocorre uma série de mecanismos químicos e físicos que vão fazer com que a estrutura molecular dessa matéria orgânica ela seja alterada e forme esse combustível, certo? E basicamente é isso. O carvão ele é super importante, certo? A nível mundial ele ainda é relativamente bem utilizado, certo? Cerca de 10% ainda de toda a matéria de energia do mundo hoje ainda se baseia no carvão. Então, como eu disse antes, é importante conhecer esse aspecto de durabilidade de uma energia, certo? Não sei se ficou muito clara essa frase, mas eu acho que deu para entender. Enfim, deixa eu ver. Aqui são algumas consequências da utilização do carvão. O principal é o efeito estufa e chuva ácida, certo? Eu acho que ainda... O que a gente pode falar de carvão é principalmente quanto às desvantagens do carvão. Essas são as duas principais, certo? O efeito estufa, ou seja, ele é um combustível, ele é o combustível que mais polui o meio ambiente, certo? Isso é importante lembrar. Por conta disso, por conta dessa alta poluição, esse alto índice de poluição que o carvão mineral possui, localidades onde ele vai ser bem explorado,
onde ele vai ser muito explorado, na verdade, vão ser localidades que normalmente vão ser mais poluídas, certo? Vão ser localidades que, por exemplo, apresentam maiores índices de chuva ácida e etc. Tá bom? Outra coisa que é importante a gente também falar é que o carvão ele é altamente inflamável. Então, dependendo do local de armazenamento dele, pode ocorrer algum tipo de acidente, certo? Isso é importante lembrar. Então, toda essa dinâmica para se fazer o armazenamento, fazer a distribuição, fazer a própria coleta do carvão mineral, ele é um procedimento muito perigoso e que pode ter consequências desastrosas, certo? Então, dá para se perceber muitos e muitos contras o carvão mineral, certo? Se eu fosse falar as vantagens, principalmente a grande distribuição que ele tem, ou seja, ele é um combustível que está amplamente difundido no mundo, certo? Então, temos grandes reservas de carvão mineral ainda hoje. Ele, por conta disso, por conta de ele ser encontrado no mundo todo, ele tem um custo-benefício muito significativo, ou seja, ele é barato de se extrair, apesar de ter toda essa questão da proteção, de ser altamente inflamável, enfim, ele ainda é muito barato de se extrair. Por conta disso, ele vai ser mais utilizado em países de economia em desenvolvimento, como por exemplo o Brasil, certo? E eu acho que é isso. Tá. Quanto ao petróleo, temos então o petróleo, ele é um hidrocarboneto, combustível fóssil encontrado nas bacias sedimentares, em particulares das eras mesozoicas e cenozoicas, certo? O petróleo ele vai ter um processo de formação semelhante, certo? A matéria orgânica ela vai se acumular nas bacias sedimentares e aí vai acabar formando através de processos químicos e físicos, vai acabar formando o petróleo, certo? Só pontuar algo que quando a gente pensa em petróleo hoje em dia, é quase impossível não lembrar daquela região do Oriente Médio. Isso porque a maioria dos países que detêm realmente as conservas de petróleo, elas se encontram ali na região do Oriente Médio, como por exemplo a Arábia Saudita, o Irã, Iraque, certo? E por conta disso é que muitas pessoas defendem que essa dinâmica da guerra presente ali na região do Oriente Médio, ela tem interesses econômicos, certo? Porque até por conta não só da dinâmica da extração do petróleo, mas também da dinâmica de exportação do petróleo, certo? Ali, aquela região da Arábia Saudita, ela é um corredor realmente tanto para gás natural quanto para petróleo. E um dos principais interessados nessa região são a Rússia, os principais, né, são a Rússia e os Estados Unidos. A Rússia pela proximidade e pela facilidade de distribuição do gás natural, certo? Pelaquela região, e os Estados Unidos principalmente pela questão marítima, certo? Eles podem realmente cortar, entre aspas, né, cortar o caminho da viagem de distribuição do petróleo ali pelo meio do Oriente Médio, ao invés de ter que dar uma volta toda. É porque eu não tenho um mapa aqui, fica um pouquinho complicado de dizer, mas enfim, ou ele imagine que aqui é a Europa e aqui é a África, certo? O que acontece? Os navios, eles basicamente podem cortar por dentro da Europa e distribuir para os Estados Unidos. Ou eles podem dar uma volta toda na África e distribuir para os Estados Unidos. Então, qual que vai ser mais benéfica? É óbvio que vai ser aquela que vai ter um caminho menor. Por conta disso que eles querem ter uma influência maior naquela região do Oriente Médio, que é justamente para garantir uma passagem mais segura e garantir que as reservas de petróleo que eles necessitam muito, certo? Apesar de os Estados Unidos ele ter uma quantidade hoje de exportação de petróleo muito alta, ele também tem uma quantia de importações de barril de petróleo também muito alta, certo? Ele também depende muito disso. Então, essa dinâmica aí da exploração do petróleo, da distribuição, ela vai ser um dos fatores mais importantes para esse contexto de guerra, que não cessa nunca, certo? E como eu falei para vocês,
nós temos basicamente três choques do petróleo, três crises do petróleo. O primeiro choque do petróleo ele ocorre em 1973, certo? Temos então um conflito um conflito árabe e israelense, certo? Em que os países pertencentes à OPEP reduziriam, só lembrando que a OPEP é a Organização dos Países Exportadores do Petróleo, certo? Que é uma organização feita ali com os principais países, como por exemplo, eu já até falei, Arábia Saudita, Irã, Canadá, Iraque, certo? Não, principalmente a região ali do Oriente Médio. Então a gente teve esse conflito, certo? Em que os países pertencentes à OPEP reduziram a produção petrolífera em represália à ocupação israelense sobre as áreas de países árabes, certo? Então, basicamente, esse processo de ocupação dos territórios árabes fez com que eles, como é que eu posso dizer, fizessem uma espécie de embargo econômico a todo mundo, certo? E isso desestabilizou muito o preço do petróleo, certo? O que provocou a elevação do preço do barril em cerca de 300%. Então, esse é o primeiro choque do petróleo. O segundo choque do petróleo, então, ocorre em 1979, 1980, certo? A gente tem, nesse período, a Revolução Iraniana e a declaração de guerra entre Irã e Iraque, novamente na região do Oriente Médio. Os países importadores aumentaram seus estoques estratégicos, com receio que os outros países se envolvessem no conflito. Com o aumento repentino da procura, a OPEP elevou o preço do barril para $34, o que não era normal. Normal era cerca de $27. Pode parecer próximo essa margem de preço, mas você tem que lembrar que eles compram de muitos e muitos barris, então o pouco acaba ficando muito, certo? E o terceiro choque do petróleo, ou terceira crise do petróleo, ocorre em 1990, quando o Iraque invade a região do Kuwait sob o pretexto de disputa territorial. Então, os Estados Unidos eles vão e também interferem, certo? Com o intuito de libertar o Kuwait. Durante a Guerra do Golfo, o preço do barril atingiu a cotação, perdão, de $40, certo? Ou seja, subiu um pouquinho mais. Agora vamos falar um pouquinho de xisto. O xisto é um hidrocarboneto encontrado em bacias sedimentares, quase sempre associado ao petróleo. Ele tem características muito parecidas com o petróleo, realmente, tanto é que o próprio óleo do xisto, o processo de refinamento dele é basicamente idêntico ao do petróleo, certo? As maiores reservas se encontram na Rússia, Irã, Catar, Turcomenistão e Arábia Saudita, certo? Na verdade, se for a nível mundial, o que eu não coloquei aqui é que a principal reserva hoje é os Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos eles possuem a maior reserva mundial de xisto. O Brasil também, recentemente, se descobriu que a gente tem uma reserva de xisto muito grande. Só que o que acontece? O xisto, como eu já disse antes, ele é muito semelhante ao petróleo. E por conta dessa semelhança ao petróleo, ele é muito poluente. E uma coisa que ainda é mais... o que dificulta ainda mais a exploração do xisto é porque ele requer investimento econômico muito maior do que um investimento econômico normal das outras explorações, como por exemplo o carvão. Então, o único meio de realmente investir muito dinheiro para fazer essa exploração é através de empresas estatais ou empresas de capital privado que tenham realmente muito dinheiro, entende? Por exemplo, a nível de Brasil, a única empresa que tem capacidade para fazer esse tipo de exploração é a Petrobras, porque é financiada com dinheiro público, certo? Para vocês realmente terem uma noção da magnitude de capital investido nesse tipo de exploração, tá bom? Então, é muito caro. E a outra coisa, uma questão que é até polêmica a respeito do xisto, é o método de extração, certo? Porque, na maioria das vezes, o que se utiliza é o fraturamento hidráulico. Eu não sei se eu coloquei aqui, eu acho que eu coloquei. Xisto no Brasil, pronto. Aqui, ó, esse processozinho aqui, ó, é o fraturamento hidráulico. O que é um fraturamento hidráulico? Você basicamente abre um cano, você cava um imenso buraco, e aí você introduz água nesse buraco. Não somente água, né? Você introduz água, areia, alguns produtos também, enfim.
Isso para fazer com que ocorra um aumento de pressão, o gás que está nessa região aqui inferior ele suba e você consiga extrair tanto você consiga extrair esse gás quanto você consiga extrair o próprio líquido, certo? E aí o que acontece? Por conta desse processo, o que dá para imaginar é o seguinte: nas regiões onde a gente tem lençol freático, como essa regiãozinha aqui representada pela imagem, esse gás pode acabar subindo e infectando, certo? Poluindo essa água, e também por conta do fraturamento do próprio relevo, o que pode acontecer é que pode ocorrer um desmoronamento dessa região aqui superior, certo? Ou seja, ela é muito insegura, de certa forma. É um processo novo, um processo relativamente recente, só que apesar de já ter uma comprovação muito grande, uma comprovação relativamente boa no meio de exploração, ele ainda é um processo que é olhado com bastante desconfiança, certo? Um dos principais defensores desse processo aqui é o Donald Trump, certo? Donald Trump, a campanha que ele fez em 2016 foi justamente essa, de que ele iria sim investir nesse tipo de exploração. Isso porque, só para dar um contexto, né, a nível de Estados Unidos, essa indústria do carvão mineral, ela vem reduzindo significativamente, só que ao mesmo tempo que ela vem reduzindo, todas as empresas que se baseavam na exploração do carvão, elas estão migrando para essa exploração de xisto, por exemplo, certo? De xisto, de petróleo, enfim. E a grande pauta que eles defendem é esse processo, porque apesar de ser um processo caro, apesar de ser um processo perigoso, se feito de maneira correta, a extração de xisto ela é muito grande, é a nível muito, muito grande mesmo, dá para encher muitos e muitos barris, certo? Então, entre aspas, vale a pena explorar dessa forma, certo? Por isso que ainda existem alguns defensores desse tipo de exploração, certo? Aqui a nível de Brasil, as bacias sedimentares com potencial de gás não convencional do Brasil é a bacia da Parnaíba, a bacia de Parecis, a bacia do Paraná, do Recôncavo e a de São Francisco, certo? Aqui eu coloquei algumas vantagens e desvantagens, vocês podem ler o slide depois e conferir, porque enfim, acho que nem a nível de Enem nem precisa tanto saber disso. Temos então a energia elétrica, certo? Que ainda é uma fonte convencional. A energia elétrica é a forma de energia mais utilizada em todo o mundo. E a energia elétrica ela vai ser basicamente empregada em toda a sociedade. Ela pode surtir de diferentes formas. Você tem, por exemplo, a energia nuclear, certo? É a energia obtida por meio das reações de fissão ou fusão nuclear, certo? Na relação de fissão, você tem então o aglomeramento de duas partículas, então a liberação de energia, enquanto nessa você vai ter um acúmulo de partículas. Aqui você tem essas partículas se separam e liberam energia. Aqui você tem essas partículas se juntando e liberando energia, certo? Então esse processo, obviamente, é um processo que vai liberar muita energia mesmo, e aí essa energia vai ser convertida em energia elétrica, certo? A energia elétrica nuclear, ela vai ter como vantagens, não libera nenhum tipo de gás de estufa, ela tem uma exigência de uma pequena área, certo? Ela tem um grande poder, como eu falei antes, essa reação nuclear, ela é uma reação que libera muita energia, e ela tem a independência de fatores climáticos, não importa se está frio, não importa se choveu ou se está fazendo sol, a energia ela vai continuar fluindo da mesma forma. As desvantagens: o lixo nuclear radioativo ele deve ser armazenado em locais seguros e isolados. Esse lixo radioativo vai perdurar por anos e anos. Então, de certa forma, ele vai ter que ser bem armazenado, certo? O preço é bastante elevado, tanto é que a nível de Brasil nós temos poucas usinas nucleares, a Angra 2, por exemplo, a Angra 1, enfim. Risco de acidentes nucleares, obviamente, e problemas ambientais, provocando poluição térmica. Esse processo de aproveitamento da energia nuclear ainda é um processo que se baseia no aquecimento da água, certo? Então, você
tem a liberação de energia a partir desse processo de fissão ou fusão nuclear. Essa energia, esse alto poder calorífico, ele vai esquentar a água, que vai gerar vapor nas turbinas da usina elétrica, usina nuclear no caso. Esse vapor vai girar as turbinas, que vai fazer com que a água rode e gere energia, certo? Através de... Então, é uma conversão de energia térmica em energia... eu não sei... estática... Enfim. Aqui um exemplo de catástrofe que ocorreu, a catástrofe de Chernobyl. Nem vou me prolongar, porque eu acho que vocês sabem bem mais do que eu sobre esse acidente. Já tem, enfim, tem muitos livros, muitos filmes. E aqui, a nível de Brasil, a gente tem um acidente de Goiânia, certo? Que foi um acidente... depois vocês podem procurar, aqui é só para realmente curiosidade. A energia elétrica ela também pode ser utilizada, pode ser aproveitada através da hidroeletricidade, energia obtida a partir do represamento de um curso de água, certo? Então você tem a conversão de energia potencial em energia mecânica, energia potencial por conta da gravidade, certo? Em energia mecânica. As vantagens: é uma fonte de energia renovável, o curso dos rios ele não vai acabar, certo? De certa forma, entre aspas, e o custo operacional é baixo, você só tem que gastar realmente para fazer o represamento. Certo? As desvantagens: oscilações do volume de água. O rio ele não vai acabar de um dia para o outro, mas ele vai ter o período de cheia, ele vai ter o período de seca, então vai acabar fazendo com que ocorra essa variação. O represamento de uma área extensa, certo? Transferência da população ribeirinha. Aquela população que fica na beira do rio, ela vai ter que ser mudada de localização. E emissão de gases de estufa como metano. Aqui o mecanismo de funcionamento das termoelétricas, instalação industrial, usada para geração de energia elétrica a partir da energia liberada em forma de calor, contribui para a intensificação do efeito estufa e provocam as chuvas ácidas. Você tem aqui o fornecimento da água, certo? Essa água ela vai ser esquentada, vai gerar vapor, basicamente, que vai girar as turbinas e vai ser convertido em energia elétrica através de transformadores. Energia geotérmica, já entrando na questão das energias das fontes alternativas. Características fundamentais: a energia obtida a partir do aproveitamento do calor proveniente do subsolo da Terra pelos vulcões, geysers, fontes termais, por meio de diferentes processos envolvendo rochas secas quentes, rochas úmidas quentes e vapor, certo? Então, o que acontece? Você vai ter o vapor da água quente entrando nas turbinas, certo? Então ele vai girar as lâminas de uma turbina e vai acabar sendo convertido também no transformador em energia elétrica. Aqui a gente tem as vantagens e as desvantagens. As vantagens: o custo é mais estável do que as outras fontes alternativas, é uma fonte de energia limpa e é uma fonte de energia renovável. As desvantagens: só é viável economicamente em algumas regiões, que não incluem o Brasil. Aqui no Brasil a gente não podia ter, né? A gente não tem nenhum tipo de vulcão ou área nesse sentido, então não dá para ter esse tipo de aproveitamento. E uma coisa interessante também é que essa exploração dessa matriz energética, ou seja, essa exploração do calor, do vapor, enfim, ela pode acabar fazendo com que ocorra um esgotamento do campo geotérmico, ou seja, toda aquela energia daquela região, ela pode acabar sendo utilizada, convertida em energia elétrica. E aí, será que isso é certo? Ainda tem essa questão: será que é certo utilizar essa energia, apesar dela ser uma energia alternativa, uma energia relativamente simples? Qual o impacto que isso pode gerar a longo prazo, certo? Então, é uma questão polêmica. Energia solar: características fundamentais provenientes da radiação emitida pelo Sol. Então, basicamente, você tem os raios solares entrando aqui num painel fotovoltaico, que vai ser convertido energia, certo? E vai mandar energia para casa. Essa é uma energia mais, como é que eu posso dizer, familiar, entre aspas, certo? Então você tem um índice zero de poluição, completamente renovável, o preço proibitivo para produção em média e larga escala, baixo potencial das regiões de elevadas altitudes, enfim. Aqui nós temos a energia a partir da biomassa, como eu já disse, já caiu até uma questão do Enem. Na verdade, a energia que vai se derivar de processos orgânicos, certo?
Então, todo tipo de subproduto, seja esse subproduto da floresta, ou seja, da madeira, né, da floresta, da agricultura, do próprio lixo doméstico, se eu não me engano, a questão que abordava no Enem era uma questão sobre lixo, certo? Você pegava lá o lixo, enfim, aí fazia um processo lá de conversão, enfim, também subprodutos da pecuária, todos esses produtos que dão para fazer, conseguem gerar esse tipo de energia, certo? Vão ser importantes como biomassa. Esses produtos eles vão se basear basicamente em dois processos, que é o processo de pirólise e gasificação, certo? Na pirólise você tem essa biomassa sendo exposta a uma temperatura muito alta, sem a presença de oxigênio, certo? E isso vai fazer com que ocorra ali, de certa forma, uma aceleração, certo? Dessa biomassa em diversos produtos. Então você vai ter óleo, você vai ter sólido, certo? Carvão vegetal, por exemplo, que vão ser utilizados posteriormente como matéria orgânica normal. Já a gasificação, ele é um processo, na verdade, bem semelhante à pirólise. A única diferença é que essa não vai ter, vai ter como produto, na verdade, somente gás, certo? E ela exige um calor menor. Daí as desvantagens, ela pode ser muito poluente, dependendo da forma como é utilizada. A sazonalidade da produção, obviamente você não tem garantias de quando que você vai ter excremento de animais, você não tem garantia de quanto de lixo industrial você vai ter, certo? Então ela é bem difícil de medir o aproveitamento de longo prazo dela, certo? Pode ser muito poluente, enfim, as vantagens: baixo custo de operação, facilidade de armazenamento e transporte, alta eficiência energética, é uma fonte energética renovável e limpa e emite menos gases poluentes. Emite menos, mas ainda emite, certo? Isso é importante. A energia eólica, temos aqui a energia obtida através da força do vento, passou a ganhar destaque na década de 1970 com a crise do petróleo, certo? Então, lá na nossa primeira crise, onde a gente buscava alternativas para a utilização do petróleo, temos o crescimento da utilização da energia eólica. Como vantagens temos, ela não emite poluição, aqui é bem entre aspas, certo? Porque ela, na verdade, emite poluição sim, que é a poluição sonora. Se colocada em região próxima de cidade, ela emite poluição sonora, então não seria totalmente certo aqui. Ela é uma fonte renovável, óbvio, o vento não vai acabar, usada como fonte complementar às redes tradicionais. Desvantagens: alto custo dos equipamentos, altera a paisagem com as suas torres, e podem causar interferência na transmissão de televisão. E é isso, gente. Muito em breve mesmo eu já vou postar a próxima aula, certo? De novo, eu quero pedir desculpas pela demora que essa aula teve, mas eu espero que esteja tudo bem, eu espero que esteja dando para estudar direitinho. Eu vou tentar colocar a lista de exercícios dessa aula ainda nesse vídeo, certo? Ainda no momento que eu estou postando esse vídeo. E é isso, gente. Qualquer dúvida pode me falar comigo. Muito obrigado e tchau.